Bem, amigos irmãos, então estamos aqui no versículo 6, né, do capítulo 3 de Gênesis, e continuando nosso raciocínio. Consequente, a mulher viu que a árvore era boa para alimento, né? No vídeo anterior a gente já vemos aqui que a árvore que dá alimento pro cérebro, porque a árvore dá o fruto do conhecimento. Quem passa conhecimento, obviamente, são pessoas. E se são pessoas que passam conhecimento, né? Esse conhecimento, obviamente, é para o cérebro, é para a mente, né? E o que é algo para os olhos anelarem, quer dizer, pensante, os olhos pensantes da mente anelarem. Sim, a árvore é desejável. Aonde se deseja? Na sua mente. Quando você tem desejo por alguma coisa, por alguma pessoa, não é na sua mente. Então, observa bastante as coisas que estão escritas nas escrituras, para depois sair falando para alguém. Era desejável, a árvore era desejável, quer dizer, desejo da mente, para se contemplar. Quando você está se contemplando, espera aí, amigo, eu vou contemplar, quer dizer, eu vou pensar, contemplar, pensar, entendeu? Com a mente de novo, de modo que começou a tomar do seu fruto, quer dizer, fala mais, quando ia tomar do seu fruto e comê-lo, quer dizer, fala mais. Quando a pessoa começa a te dar um entendimento, você não quer que aquela pessoa mais velha parem de falar para você, olha, é isso aí, faz isso, faz aquilo outro. Você me entendeu? Então, fala mais. Tomar do seu fruto e comê-lo é a mesma coisa, comer com a mente. Depois Deus deu também, depois deu também dele ao seu marido, ao seu esposo, quando estava com ele. Tá vendo? Só podia ser quando estava com ele. Quando estava com ela, quer dizer, quando, vou ler aqui, obviamente, eu vou ler aqui certinho, de modo que começou a tomar do seu fruto e a comê-lo. Depois deu também dele ao seu esposo, quando estava com ela, quer dizer, quando ela e ele ambos estavam juntos, comendo do fruto do conhecimento, juntos, conversando, raciocinando, desejável, isso é bom, isso é ruim, isso é desejável, isso não é desejável. Ele falou que nós vamos ter tudo, o universo e tal, tentar dominar o mundo. É isso aí que aconteceu. Tem mais questão que a gente pode se levantar da Bíblia. É milhões e milhões de teorias, tudo fundada na Bíblia e certinha, que você pode obter. Então aqui prova, mais outra vez, que juntaram todos e tramaram contra o Senhor dos céus. Então quem é bom nessa história? Os seres humanos que tramaram pelas costas de Deus, a serpente original também que tramou nas costas de Deus, a mulher que também tramou nas costas de Deus, ou Deus que era mau? Eu, como ser humano, que eu já falei que eu não sou nada, o meu raciocínio é que Deus fez tudo perfeito e que Deus passou para eles e eles achou pouco. Achou pouco. Tudo aquilo que Deus fez, eles achou pouco. Então todas as pessoas hoje em dia, as pessoas que estão aí no mundo afora, que tudo que você dá para ele é pouco, essas pessoas são denominadas também, aqui em Gênesis, que nunca estão satisfeitos com nada. Cada vez que tem, ele quer mais. Então essas pessoas também, obviamente, são de demônios.
de modo que começou a tomar do seu fruto e a comê-lo, e depois também deu ao seu marido quando estava com ela. E ele começou a comê-lo. Quer dizer, como se come um conhecimento da mulher? A mulher comeu o conhecimento do homem, já vemos que foi com a mente, porque ele tudo prova. E como que o homem comeu também desse conhecimento? Comer conhecimento se come com o cérebro. Então ela passou a contar para ele o que o diabo havia contado para ela, e ele passou a ficar junto com ela. Obviamente, porque ele pensou, ela vai padecer. E por amor à esposa, ele padeceu junto. Por isso que Cristo fala lá mais na frente, é melhor você entrar no reino do céu sem um braço, do que o corpo todo entrar no fogo do inferno. Abrir-se então os olhos de ambos. Você viu que eles raciocinaram entre si, os dois, com a mente, e abriram olhos de ambos e começavam a perceber que estavam nus. Quer dizer, isso é muito pouco, além de toda a grandeza que Deus tem, o que Ele deu para nós é muito pouco. Viu aqui, ó. Então não é satisfeito com nada. E por isso, cozeram-lhe folhas de figueira e fizeram para si coberturas para os lombos. Quer dizer, fizeram tocas para se esconder. Quando você se cobre, você quer se esconder. Quando você se esconde, você está se cobrindo. Se cobrindo porque você o traiu. Se você o traiu, você fica envergonhado. Vamos ver se essa teoria prova mais para frente. Mais tarde ouviram a voz de Deus, que andava pelo jardim por volta da virada do dia. Então, por volta da virada do dia, que observamos, obviamente, que é na cerca do meio-dia, é que o sol vira, né? Então, na viração do dia, era meio-dia. E o homem e a sua esposa foram esconder-se. Quando a pessoa que você trama alguma coisa pelas costas de alguém, que você age sorrateiramente, covardemente contra aquela pessoa, você não quer esconder dela. Nossa, mas eu fiz isso, foi errado. Eu fiz aquilo outro, foi errado. Então vamos esconder. Nossa Deus, essa pessoa vai chegar. Eu tramei contra as costas dela. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. O que ele dá é pouco, então ficou receio. Então é isso, vamos ver se a Bíblia prova isso. E o homem e a sua esposa cozeram-se, cozeram folhas, né? Deus andava na virada do dia, e o homem e a sua esposa, por volta da viração do dia, e o homem e a sua esposa foram esconder-se da face de Deus entre as árvores. Tá vendo? Por isso cozeram-se folhas. Vou ler ele aqui no 7, no versículo 7. Versículo 7. E eles começavam a perceber que eles estavam nus. Quer dizer, Deus tem tudo. Aqui essa parte eu já expliquei. Por isso cozeram-se folhas de figueira e fizeram para si coberturas para os lombos. O que significa essa palavra aqui, para os lombos? Né? Vimos ali que a árvore também não era. A árvore não é uma árvore, é uma pessoa. Vemos também que o conhecimento que passou era para o cérebro. Vemos que quando se come uma comida, um fruto de alguém que é para o cérebro, obviamente esse conhecimento é alguém falando. Vemos também nesse capítulo, né, a grandiosidade de Deus e a perversidade do diabo. Vemos também que cozeram-se folhas para os seus lombos, quer dizer, os lombos do conhecimento, né? Esconderam, fingiram que não sabiam de nada, né? Então essa é a cobertura. Fingiram que não sabiam de nada. Vamos ver se a Bíblia prova que eles fingiram que não sabiam de nada. Vamos ver. Mais tarde ouviram a voz de Deus, que andava pelo jardim na viração do dia.
E o homem e a sua esposa foram esconder-se da face de Deus. Da face de Deus. Entre as árvores do jardim. Está vendo? Entre as árvores do jardim. E Deus chamava o homem e dizia: onde estás? Onde estás? Por fim ele disse: ouvi a tua voz no jardim, mas tive medo. Está vendo? Ele próprio se entregou para Deus. Ele próprio se entregou. Tive medo, eu tive medo. Tive medo não. Ele estava agindo pelas costas de Deus. Tive medo. Por que ele teve medo? É porque ele agiu pelas costas. Por isso que ele teve medo. Porque estava nu. Está vendo? Porque estava nu. Não, essa palavra aqui é totalmente errada. Estava nu, não. Ele teve medo porque ele agiu pelas costas. Então quer dizer que a palavra nu é agir pelas costas. E por isso me escondi. Quando você se age pelas costas com alguém, você se esconde, né, de medo daquela pessoa descobrir a sua trama total e vier contra você. Olha aqui para você ver. Vamos ver se prova mais alguma coisa sobre isso que eu estou falando. A isso ele disse: quem te informou que estava nu? Quer dizer, quem te informou que você não tem nada e eu tenho muito? Comeste da árvore que te mandei que não comesses? Deus é ser de inteligência. Obviamente nessa hora eu já sabia o que tinha acontecido, né? Porque o homem se entregou a si próprio. E o homem prosseguiu dizendo, o homem prosseguiu dizendo, mentiroso, olha que o tanto que ele é mentiroso. E o homem prosseguiu dizendo: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu do fruto da árvore, e por isso que eu comi. Tá vendo? Mentira, comeu porque quis. E ele também é mentiroso. O homem também nessa hora foi mentiroso. Então prova que Deus é bom e o homem é mentiroso, agiu pelas costas. Então essa aí é mais outra prova viva. E ele ainda jogou a culpa, além de ele estar querendo mentir para Deus, ainda jogou a culpa para cima da mulher. Tá vendo? A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu do fruto da árvore e por isso eu comi. Não, ele comeu porque quis, não porque ela deu. Ele podia ter falado: não, já que você pecou, você vai pecar sozinha. Já que você quis acreditar na serpente, não, mas ele quis também compartilhar com ela, porque ele achou que era bom. Que ali atrás vemos que os dois se entrelaçaram nas suas mentes e viram que era bom. Então os dois fez as coisas ambos juntos. E aqui, na covardia dele, ele falou: não, a mulher que tu me deste, e por isso eu comi. Não, ele comeu porque quis. E com isso Jeová disse à mulher: e o que fizeste? E a mulher respondeu: a serpente, ela me enganou e por isso eu comi. Tá vendo? A serpente. Até hoje vemos acontecer isso, do que aconteceu no Éden. Tem muita gente que fala: nossa, mas isso aí é mentira, o Éden é mentira. O Éden é mentira. O que aconteceu no Éden é mentira. Não, mentira não. Aqui você vê claramente. Aqui você vê. Até hoje em dia mesmo, quando prende algum bandido, algum ladrão ou algum assassino, obviamente ele fala: não foi eu não, foi o fulano. Não foi o ciclano. Não foi o Bertrano. Não, mas obviamente foi ele mesmo. Então, por isso foi a mulher mesmo. E a serpente deu a ela e ela comeu porque quis. Quer dizer, comeu com a mente. Tramou pelas costas de Deus, querendo tomar. Juntou os três e queria tomar o que era de Deus para si próprio.
Aí provamos mais outra vez que o demônio, tanto o demônio quanto o homem e a mulher, tramaram nas costas de Deus. E que Deus é bom e eles são maus. E Jeová. E Deus passou a dizer à serpente: Por que fizeste isso, maldita? Tá vendo? Deus conhecia muito bem o Satanás. E Deus passou a dizer à serpente: Por que fizeste isso, maldita? És entre todos os animais domésticos, e dentre todos os animais selváticos do campo, sobre o teu ventre andarás. Quer dizer, o que você engoliu aqui, você vai ter que provar, porque você falou muitas coisas contra mim. Falou que eu sou mentiroso, e o ser humano não vai morrer se comer do seu fruto. O que é comer do fruto? É você seguir por um caminho, acreditar numa pessoa e com o conhecimento que ele vai te passar, que você vai ter vida, e vida com abundância com o teu conhecimento. Não, o único conhecimento que você ia ter vida e vida com abundância é só você seguir o conhecimento que Deus ia passar para você, e você rejeitou o conhecimento que Deus ia passar para você e aceitou o conhecimento, um conhecimento fraco. Vamos ver por que é fraco? Que esse conhecimento que o diabo passa é fraco. Vamos ver o que acontece logo em seguida. E Deus passou a dizer à serpente: Por que fizeste isso, maldita? Maldita. És dentre todos os animais domésticos do campo e dentre todos os animais selváticos do campo. Por que aqui ele fala isso? Compara ele com animais. Porque ele não passou de um animal. Você mesmo, que é patrão, se o seu empregado te ama algo sorrateiramente pelas suas costas, o que você vai falar daquele empregado? Que ele é um animal? Você sendo pecador e não sendo nada, eu sendo pecador, se meu empregado ou serviçal ou mesmo um colaborador, que o mais bonito é a gente falar colaborador. Um colaborador, quer dizer, um trabalhador que trabalha pra gente, um colaborador seu, faz alguma trama sorrateiramente pelas suas costas, o que significa daquele colaborador? Você vai falar: você não passa de um animal. Então foi isso que Deus falou aqui, né? Você está vendo o que está escrito. E dos animais selváticos do campo, selváticos do campo, sobre o teu ventre andarás. Quer dizer, o que você comeu, você vai ter que fazer digestão. E pó é o que comerás todos os dias da tua vida, porque o homem foi feito do pó. E por que ele falou: pó é o que comerás? Então você vai juntar o ser e o homem, ou seja, vai ficar tudo junto, porque vocês tramou junto. Agora vocês vão provar a tese de vocês junto. A tese de vocês junto. A tese que vocês levantou contra mim aqui no Éden, vocês vão ter que levantar essa tese e provar. Eu te dou tanto tempo. Por que prova que Deus é bom? Vamos ver por que ele prova. É porque ele deu prazo. Quer ver? Observa para você ver. Ele deu prazo para o diabo provar. E ele não matou o diabo. E ele não matou o homem naquela hora, porque ele tinha todo o direito. Quando você que é terreno, quando alguém te trama pelas suas costas, quantos casos que a gente viu que o ser humano mata o outro por traição? Não, ele foi morto por traição. Um país, quando alguém trama contra o país, eles matam. Por que eles matam? É porque ele é igual ao pai deles, o diabo. Se alguém o traiu, merece a morte. Mas aqui prova que Deus é bom, mesmo os traidores havendo ficado vivos. Ele não matou nenhum dos traidores. E o que prova também aqui mais nesse texto, que a gente pode ver, que o diabo pegou o domínio, e logo que ele pegou o domínio, logo em seguida, Caim matou o Abel.
Mas outra prova do fracasso do demônio. E o que ele estava falando também já era mentira. Quer ver? Vamos ler mais para frente. Não adianta eu ficar falando e não lendo da Bíblia. Vamos ler de novo mais para frente, né? Porém inimizade, quer dizer, porém, essa palavra, e porém inimizade entre ti e a mulher. Por que ele falou porém inimizade entre ti e a mulher? Quer dizer que ele vai pôr inimizade entre a mulher e Satanás, né? E entre o teu descendente e o descendente, ó. E entre o teu descendente, quer dizer, o descendente do demônio são seres humanos que pecaram contra, e o seu descendente. Tá vendo? Porém, inimizade entre ti e a mulher, ponto e vírgula. E entre o teu descendente e entre o teu descendente e o descendente e o seu descendente. Tá vendo? Aqui muita gente fala, porém, inimizade entre o descendente da mulher e o descendente, não. Aqui não fala isso nesse texto. Vamos ver como é que fala aqui no texto. Vamos ler de novo, pra você entender. Porém, inimizade entre ti e a mulher, vírgula, entre o teu descendente e, ó, entre o teu descendente e o teu descendente. Tá vendo? Ele te machucará a cabeça, ele te machucará a cabeça, ó, ele te machucará a cabeça e tu lhe machucarás o calcanhar. Tá vendo? Por que isso aqui aconteceu? Aqui ele já falou que ia mandar um descendente e o seu descendente. Tá vendo? Ele te, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o seu descendente e o seu descendente. Ele te machucará a cabeça e tu lhe machucarás o calcanhar. Então aqui ele já pregou a vinda de Cristo. Deus falou, Deus deu tempo para Satanás provar. E depois ele disse que ainda ia mandar o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher que ele ia mandar? Não foi Cristo que ele mandou o descendente, né? Ó, ele te machucará a cabeça e tu lhe machucarás o calcanhar. Você entendeu? Por que ele falou que ia machucar a cabeça? Porque as teses deles todas são ruins. E a mulher, ele disse: aumentarei grandemente a dor da tua gravidez, em dores de parto darás luz filhos, e terás desejo ardente para com o seu marido. Isso acontece hoje? Acontece. Hoje em dia as mulheres todas elas, não só uma nem só outra, mas elas têm desejos fortíssimos pelo seu marido, né? Desejo ardente de teu esposo, e ele te dominará. E a Adão Deus disse: por que te escutaste a voz da tua esposa e foste comer da árvore que a respeito da qual te ordenei, dizendo: não deves comer dela? Maldito é o solo por tua causa. Tá vendo? Além de Deus ter confiado um grande trabalho a esse homem por causa da sua inteligência,
ele jogou todo o trabalho que Deus tinha confiado a ele fora. Então, por isso que Deus fez. Aquilo tanto que Deus achou ruim, tanto que ele é bom, o tanto que ele ficou magoado. Pensa você sendo um patrão e você chega e incumbe o seu funcionário de tomar conta da sua fazenda. E quando você passa meses fora ou 2 dias fora, quando você chega, ele já vendeu todo o seu gado, ele já vendeu todas as suas galinhas, toda a sua lavoura e os seus tratores e tudo, e tramou pelas suas costas. Você vai achar bom nós sendo maus? Não vamos achar bom acontecer isso. Então foi o que aconteceu no Jardim do Éden. Então, se a gente observar as Escrituras claramente, a gente vamos aprender muitas e muitas coisas, como agir e como. E aqui se prova também, comigo aqui ensinando, e comigo também lendo e aprendendo. Eu não estou ensinando, eu estou aprendendo com vocês. Eu também aprendendo, muitas e muitas vezes aqui, ó. A gente podemos entrar no texto e contexto da Bíblia e vermos muitas coisas favoráveis para ensinar as pessoas hoje. Porque hoje em dia, aqui você vê, não devemos agir sorrateiramente pelas costas de outras pessoas. Não devemos tomar o que é do patrão. Aqui também ensina. Então, é mais viável hoje em dia você pegar uma pessoa, um ateu, porque eu sou um ateu, não sou de religião, porque a religião hoje em dia não ensina as coisas que estão claramente escritas nas Escrituras. Eles ensinam outra coisa que não estão de acordo com as Escrituras. Aqui, eu lendo as Escrituras, provamos várias e várias vezes as verdades de Deus e as mentiras do Satanás. E com isso, nós que somos pobres, muita gente fala, os ateus, que eles chamam as pessoas que eles não conhecem de ateus. Ateus não, os de Deus. Eu falo que são os de Deus, porque nós acreditamos que existe um Deus Supremo, nós acreditamos que existe o seu Filho, nós acreditamos nas Escrituras, não pregamos as Escrituras para receber dinheiro, não pregamos as Escrituras para poder ter glória e nem grandeza, pregamos as Escrituras para sabermos como que vamos agir com as pessoas. E sendo que a Bíblia não, a Bíblia prova como que você age em todas as classes sociais, sem poder apunhalá-los pelas costas. Porque hoje em dia o mais difícil, gente, é a pessoa ser apunhalada pelas costas. Olha só o que eu estou te falando, vamos ver se a Bíblia prova mais essa tese que eu estou falando. E Adão disse, ele disse, quer dizer, nosso Criador disse a Adão: por que escutaste a voz da tua esposa e foste comer da árvore? Quer dizer, estava magoado. Quando a pessoa está magoada em seu coração, ele fala desse jeito. Por que você fez isso? Quer dizer, por quê? Por quê? Quando você faz essa palavra, por quê? É que você é muito amigo daquela pessoa. Que você deu tudo que podia dar para aquela pessoa. Você deu mais ainda do que podia dar. Você dava a vida eterna para aquela pessoa. Você cultivava aquela pessoa, vinha na casa dele, passeava. Era amigo íntimo. E aquela pessoa te punha lá pelas costas. Olha só para você ver como é que estava o coração de Deus nessa hora. Para você falar que Deus é uma pessoa má. Nunca passou pelo coração de Deus destruir certos tipos de cidade. Que mais na frente nós vamos ler sobre isso. Se der prazo na minha vida, se der prazo de eu ler toda a Escritura e explicar ela toda, eu vou explicar. Mas com os pedaços que eu estou lendo, ou até meu tempo designado, não sei quando que vai ser, acha alguém que continua o trabalho, mas sem receber dinheiro. Eu nunca falei para receber dinheiro sobre isso aqui. É grátis. Porque você recebe de graça, é grátis. E Adão, ele disse: por quê? Por quê? Com sentimento, ele diz: por quê?
escutaste a voz da sua esposa e foste comer da árvore. Quer dizer, recebeu conhecimento, a respeito da qual te ordenei, dizendo: não deves comer dela, maldito é o solo por tua causa. Tá vendo? Não deves comer dela, maldito é o solo por tua causa. Em dores comerás do seu produto todos os dias da sua vida. Por que Deus falou isso aqui? Porque Deus estava rogando praga? Não, Senhor. É porque ele pegou e viu que o governante dele daquela hora em diante seria o que ele tinha ouvido, seria o Satanás. É por isso que ele diz, ele não rogou praga aqui, porque ele deu tempo para o Satanás provar. Sobre o seu ventre andarás. Quer dizer, que você comeu, você vai ter que engolir. Se você engoliu, vai ter que fazer digestão. Vou dar o prazo para você fazer digestão. Até as que você levantou contra mim, contra esse povo que era meu, me feriu. Então você vai ter que provar ela. E eu vou te dar um tempo. Aí que prova mais outra vez que Deus é tão bom que não eliminou todos ali. E que Ele deu tempo para aquelas pessoas provar a sua tese. Não devemos comer, maldito. Ó, não deves comer dela, que eu te ordenei que não deves comer. Maldito é o solo por tua causa. Você viu que quando o homem pecou, todo o sistema foi corrompido. Por quê? Porque Deus disse lá atrás: dá nome aos animais, o que você der, esse vai ser o seu nome. Dá nome aos peixes, esse o que você der, esse vai ser o seu nome. Dá nome aos animais terrestres, esse que você der, esse é o seu nome. Então, eu não estou falando nada que não fora das Escrituras. Por isso é que pereceu tudo, porque estava tudo sob o comando. Deus disse, lá no versículo tal, Deus disse, né, que Deus fez o jardim do Éden, estabeleceu e deu a seguinte ordem: tudo que você chamar, este vai ser o seu nome. Está sob o seu comando. Está vendo? Está sob sua autoridade. Ele era o gerente geral. Ele era o rei de toda a terra habitada. Deus passou o comando para ele. E ele fracassou. Obviamente ele fracassou. Mas agora Deus vai fazer de novo essa trajetória, esse erro que ele já teve. Nananina, não. Deus não vai dar o direito do homem governar mais. Porque ele já deu o direito agora. Esse governo é do homem juntamente com o Satanás. Então de lá para cá veio os dois governando. Tanto o homem quanto o Satanás governando. E está governando até hoje. Até hoje na história da humanidade, quando que você viu o ser humano sorrir e ter ao menos uma tarde de alegria, sabendo que no dia seguinte ele ia ter ao menos um pouco de sossego? Nunca, né? Deus que houve mundo até hoje, nunca houve paz. Nunca houve um dia de alegria. Isso prova o fracasso do governo de Satanás, do governo do demônio. Mais outra vez prova que Deus é bom, que Deus deixou vivo e deu tempo. Se Deus deu tempo é porque Ele é bom. Como que a pessoa chega, se você fosse dono de uma fazenda com muitos hectares de chão, vamos supor 100 hectares de chão ou 1000 hectares de chão, e o seu empregado viesse a tomar aquele chão seu, né? Já tramou com os outros funcionários e tomou aquele chão que era seu. Você ia dar tempo para ele provar a tese, que às vezes se levantasse alguma tese contra você lá, você ia, mesmo se fosse mentira, você sabendo que fosse mentira, mas por causa das pessoas que estão em volta, você ia dar um prazo para ele? Não, você ia chegar e mandar bala na cara dele. Essa é a regra.
ser humano. Por que que você ia chegar e mandar bala? Porque você não é bom igual a Deus, você é mau. Então isso prova mais outra vez que o ser humano é mau e que Deus é bom, né? E o Satanás? O Satanás é o mesmo governo do ser humano. Se o Satanás tem um bem e o outro vem e toma, ele não vai deixar ele. Ele vai chegar e eliminá-lo. Quantas vezes aconteceu isso? Quando a pessoa se peca, ele chega e executa. Deus executa? Não. Satanás executa. Quando se destrói cidade na Bíblia ou nas Escrituras, quem será que é o mentor daquela destruição? Vamos ver se é Deus ou se é o diabo. Eu vou estar fazendo mais vídeos. Eu vou fazer esse vídeo sobre Moisés. Eu também vou fazer vídeos sobre muitos outros. Mas hoje não é o texto. Aqui estamos provando aqui no Éden que Satanás armou. E o homem também armou contra Deus. Vamos ler o 18. Ele fará brotar para ti espinhos e abrolhos. Ele. Está aqui no 18. Maldito é o solo. Ó. Por tua causa. Em dor comerás produtos todos os dias da sua vida. E ele. Aqui falou que Deus brotará abrolhos para ti? Não. E espinhos? Não. Falou, e ele fará brotar para ti espinhos e abrolhos, e terás de comer a vegetação do campo. No suor do teu rosto comerás pão até que voltes do solo, pois deste foste tomado, porque és do pó, e ao pó voltarás. Quer dizer, ele dispensou o conhecimento de Deus, ele dispensou o conhecimento de Deus, que era bom, e já passou o conhecimento do Satanás. E ele fará brotar para ti espinhos e abrolhos. Quer dizer, o Satanás fará brotar espinhos e abrolhos, e terás de comer vegetação do campo, no suor do teu rosto. Aqui mais outra vez, lá no jardim do Éden, Deus não fez um jardim para o homem, com maior sacrifício fez o jardim, pôs 4 rios de água vivente. E o que o diabo ia fazer aqui para ele? Ó, e ele fará brotar para si espinhos e abrolhos. Quer dizer, todo tipo de luta. Todo tipo de luta e perseverança é guerra, uma atrás do outro. É nação se levantando contra a nação. Isso tudo aqui é espinhos e abrolhos. No suor do teu rosto comerás. Quer dizer, você vai ter que trabalhar agora. Porque na mão do diabo você trabalha. Você trabalha e não tem nada. Por que hoje em dia as pessoas pobres... Por que você acha que as pessoas pobres hoje em dia... Por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui do que acontece hoje no mundo. Só um exemplo. Quando uma pessoa, por exemplo, rica, ela não vai num bingo, ela dá milhões no bingo. Mas para o seu funcionário, ele não dá nada. Ele dá milhões num lance, numa prenda. Vamos supor que foi coisa que eu já vi. A coisa que eu mais odeio no mundo é isso aí. Um patrão meu, uma vez, eu trabalhava com um patrão meu, e ele pagou 200 mil reais numa prenda, numa banda de leitor. E eu que trabalhava o ano inteiro para ele, ganhava um ano zero, um salário mínimo por mês. Esses 200 mil ia dar para me controlar toda a minha família e todo o pessoal, meus parentes, durante um ano. E ele gastou numa segundo comendo uma banda de uma leitora. Você viu? É isso que o diabo falou que você ia ganhar. Você entendeu a diferença do governo de Deus? Quem prova? Então o demônio e o ser humano são maus, mas Deus não tanto é bom, porque Deus fez o jardim e o demônio veio e carregou.
Ele fará brotar para ti espinhos e abrolhos, e terás de comer a vegetação do campo no suor do teu rosto, porque és pós, e ao pó voltará. Quer dizer, o demônio não está nem aí se você vive ou se você morre, né? Teu conhecimento da vida eterna ele tem, mas ele jamais vai passar para você, porque o intuito dele lá naquela hora era só te dominar. Para te ter dominado, vai passar geração, vai morrer uma geração, e ele não está nem aí. E Deus mandou seu único filho para poder nos salvar aqui. E o diabo? O diabo só tem feito coisa para destruir as pessoas. Então pense um pouco quando você for falar a respeito das Escrituras e for falar sobre Deus, sobre as coisas que Deus faz, lê as Escrituras como elas são. Não age como as pessoas das nações, como os demônios, que não vê um palmo que está escrito ali, as coisas que está escrito ali na Bíblia, né? Então, nesses textos aqui, provamos o quê? Provamos que Deus é bom, que o diabo age pelas costas, né? E que Deus, desde o jardim do Éden, ele tem feito só coisas boas. Para frente aqui do jardim do Éden, de Gênesis aqui, prova que Deus faz as coisas boas? Sim, igual tá aqui no Éden. Se você ler e você pedir entendimento e Deus te der o entendimento, você raciocinando um pouco, você vai compreender toda a Escritura. Não é difícil de compreender, porque você vê aqui as coisas, você vai pegar a sua inteligência que Deus te deu em Deus do começo, que eu vi lá, que eu provei que o ser humano, Deus fez o ser humano com inteligência, que você vai aplicar dentro das Escrituras e você vai descobrir todas as coisas que Deus tem feito para você, que Deus tem preparado. Eu acho que, mas esse texto é uma coisa muito boa para você aprender, e é uma coisa que Deus está te mostrando aqui nas Escrituras. Então espero que gostem desse vídeo, espero que compartilhem com mais pessoas, porque mais